Boa noite, irmãos. Saúdo a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus. É um prazer e um privilégio estar aqui mais uma vez, podendo compartilhar da palavra do nosso Senhor. E com a graça dele, se ele assim permitir, daremos início hoje a uma série de sermões expositivos no livro do profeta Abacuque. Peço que, se você puder, abra sua Bíblia no livro do profeta Abacuque. Ele fica, para ajudar, ele fica entre Naum e Sofonias. Abre no Evangelho de Mateus e volta a 4. Malaquias, Zacarias, Ageu, Sofonias, Abacuque. Então abre no Evangelho de Mateus, volta a 4 e a gente vai encontrar o livro do profeta Abacuque. Hoje faremos a leitura do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 11. Ouça com atenção aquilo que a palavra de Deus tem a nos dizer nesta noite. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda, e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência, e tu não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios e surgem discórdias. Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque os ímpios cercam os justos e assim a justiça é torcida. Olhem entre as nações e vejam. Fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Pois eis que trago os caldeus, nação cruel e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, fazem as suas próprias leis e impõem a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. Seus cavaleiros se espalham por toda a tarde. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como a águia que se precipita para devorar. Eles todos vêm para fazer violência. Estão determinados a seguir em frente. Reúnem os cativos como quem se ajunta à areia. Zombam dos reis, os príncipes são motivo de riso para eles. Riem de todas as fortalezas, porque amontoando terra, as conquistam. Então passam, como passa o vento, e seguem adiante. Tornam-se culpados estes, cujo Deus é a própria força. Vamos orar ao nosso Deus mais uma vez? Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor, que foi lida. Queremos te agradecer, ó Pai, porque o Senhor nos trouxe até a tua casa para ouvirmos, Senhor, a tua voz. Ó Senhor, fala ao teu povo por meio do teu Espírito, Senhor, apesar das minhas fraquezas, apesar das minhas limitações, que o Senhor abra, Senhor, os nossos olhos para que possamos ver as maravilhas da tua lei. Ajuda-me, Senhor, a temer esse púlpito pelos motivos corretos, ó Pai. Fala ao teu povo, apesar de mim. No nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, muito do que faz uma narrativa ser boa é a capacidade do autor de lidar com as reviravoltas. Nos filmes e livros, os famosos plot twists, eles podem deixar as histórias muito mais interessantes. Entramos, às vezes, em salas de cinema, assistimos às nossas séries favoritas, exatamente esperando quando a reviravolta vai acontecer. E ficamos furiosos quando alguém nos dá um spoiler e simplesmente aquilo que a nossa expectativa é de repente frustrada. Mas não é assim na vida real, não é? Nós não gostamos de ser surpreendidos. Muito pelo contrário, nós queremos saber quando as nossas orações vão ser respondidas. Queremos que o Senhor nos diga quando e com quem iremos nos casar. Queremos saber quando Deus vai agir e por aí vai. Nós não gostamos de reviravoltas no mundo real. Nós gostamos, na verdade, que tudo seja muito claro, transparente e previsível. Vejam, irmãos, que esse misto de sentimentos de não querer lidar com uma reviravolta e querer algo que seja conhecido e claro, parece ser o sentimento do profeta Abacuque. Ele quer uma resposta às suas orações, ele quer que Deus resolva e intervenha na situação o quanto antes.
Irmãos, o livro do profeta Abacuque, ele foi escrito por volta de 608 a.C. E Abacuque, ele profetizou durante o reinado do rei Jeoaquim, filho do rei Josias. Muito provavelmente, o profeta Abacuque, ele viveu no período do rei Josias também. E os irmãos vão se lembrar comigo que o reinado do rei Josias foi um tempo muito bom para Judá. O rei Josias, ele removeu os postes ídolos, ele voltou a adoração ao Senhor, trouxe de volta a lei de Deus, o povo foi incentivado mais a buscar ao Senhor. Foi de fato uma reforma e um avivamento que houve no povo do Senhor. Mas depois da morte do rei Josias, o seu filho Jeoaquim assume o trono. E ele simplesmente vai desfazendo tudo aquilo que o seu pai havia feito com tanto cuidado e zelo ao Senhor. Como consequência, a idolatria e a corrupção voltam a fazer parte da vida de Israel. E é exatamente nesse momento histórico que o profeta Abacuque tem a sua profecia, onde ele vai profetizar. Depois da morte de Josias, houve um aumento na violência, houve um aumento da exploração dos ricos por parte dos pobres. Durante esse período, a Babilônia começava a ganhar forças. Esse é todo o cenário da profecia de Abacuque. Nós não sabemos nada do profeta Abacuque, senão as informações que nos são apresentadas aqui no texto. O nome Abacuque significa algo como abraçar, ou abraço forte. E é muito significativo, porque o livro, ele trata dessas questões íntimas, e muitas vezes parece que o profeta precisa, de fato, de um abraço diante da situação que ele está enfrentando. Abacuque, ele viu o florescer da nação debaixo de Josias, viu um povo temente a Deus, e ao mesmo tempo, no seu período de vida, ele viu esse mesmo povo que adorava o Senhor se corromper e se perder em violência. Daí então surge o dilema do coração de Abacuque. Como é que um Deus santo, como é que um Deus justo, ele pode permitir a existência do mal, especialmente no meio do seu povo? Será que Deus não vai fazer nada? O clamor de Abacuque, então, por todo o seu livro, é esse clamor por justiça. E adiante, irmãos, dessas informações, que o tema do sermão nesta noite é a surpreendente justiça de Deus. A surpreendente justiça de Deus. Nós veremos a surpreendente justiça de Deus em duas partes. A primeira, do versículo 1 a 4. Vamos aprender que a surpreendente justiça de Deus não acontece no nosso tempo. O tempo da justiça de Deus não é o nosso tempo. Vejam, no versículo 1, o profeta ele já inicia a sua profecia indicando que o que ele vai falar não foi inventado por ele, mas é algo que vem do próprio Deus, onde ele vai dizer, sentença revelada ao profeta Abacuque. Os profetas, nessa época, eles funcionavam como a voz de Deus para o povo. Então, eles falavam aquilo que Deus tinha preparado ao seu povo. E muitas vezes isso acontecia por meio de visões, sonhos, enigmas. E neste sentido, irmãos, a profecia de Abacuque, ela é muito única. Vejam que todo o livro de Abacuque é, na verdade, a oração dele com Deus. É a conversa do profeta com Deus. E isso, então, é a profecia de Abacuque. Não é ele se dirigindo ao povo. Judá, na verdade, nunca é tratada de forma direta aqui. Sempre é a conversa de Abacuque com Deus que ele escreve e então isso se torna a profecia para o povo. É o único profeta que faz isso. É algo muito único que nós temos aqui. A profecia de Abacuque, então, é o relato da sua conversa com Deus. E Abacuque, ele começa a sua profecia chamando-a de sentença. E a palavra sentença, ela pode também ser traduzida como fardo, peso, carga. A ideia é algo que precisa ser carregado, mas que ao mesmo tempo é difícil. Significa que o que o profeta tem a falar ao povo de Deus não é algo agradável, não é algo bom e que não vai ser fácil. Já no versículo 2, o profeta entra na sua profecia propriamente dito e ele se dirige a Deus em oração. E a pergunta de Abacuque é: até quando Deus vai ficar em silêncio? Até quando Abacuque vai ficar aflito sem o agir do Senhor? Vejam, no versículo 2 ele vai nos dizer exatamente isso. Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não me salvarás? Esse é o clamor do profeta. Essa expressão, até quando,
Não se trata, irmãos, de insolência diante de Deus, não se trata de arrogância ou falta de respeito. Essa, na verdade, é uma expressão que mostra essa intimidade profunda que Abacuque tem do Senhor. Essa é uma expressão que está presente nos Salmos. Por exemplo, o Salmo 13 vai usar a expressão até quando 4 vezes seguidas, para dar uma ideia de um lamento e de um clamor diante do Senhor. Porque parece que Abacuque se sente só na história, parece que ele só enxerga a corrupção de Judá, parece que ele só vê o povo se perdendo e ele não tem o que fazer e não tem para onde correr. Ele então se dirige ao Senhor e ele levanta sua voz aqui em clamor ao Senhor. Abacuque, ele grita por ajuda. Isso mostra o desespero do coração dele, a perplexidade diante desse aparente silêncio de Deus. Mas percebam que enquanto houver maldade, enquanto houver iniquidade, o povo de Deus sempre deve clamar e ansiar por alívio no Senhor, assim como o profeta faz. Diante de tempos maus, diante de corrupção, diante de tanta violência, nós, como povo de Deus, podemos clamar ao Senhor para que Ele então derrame a sua justiça. É isso que Abacuque está fazendo aqui. Essa também é, irmãos, a imagem que nós encontramos em Apocalipse 6:10, onde o texto vai nos dizer: clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Vejam, a imagem aqui é de crentes que já estão nos céus com o Senhor, aos pés do trono de Deus, clamando para que Deus faça a sua justiça na terra. Basicamente, eles estão clamando para que o Senhor Jesus venha uma segunda vez, para que a sua justiça seja então derramada. O desejo de Abacuque e o desejo dos crentes no céu é que os perversos sejam punidos, para que os corruptos não escapem, para que a violência acabe. Mas percebam, irmãos, ainda não chegou a hora. O Senhor, Ele tem um dia reservado para derramar a sua justiça. E percebam que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Nos versículos 3 e 4, o motivo do clamor do profeta, ele fica aqui mais evidente, ele fica um pouco mais claro. E o que é que ele está falando? Porque me fazes ver a iniquidade, porque toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há litígio e surgem discórdias. Abacuque, ele fala de violência, ele fala de litígio, de conflitos, de iniquidade, de opressão e de corrupção. E talvez você pense que ele está falando de nações vizinhas, de nações estrangeiras. Não, ele está falando de Judá, do povo de Deus, esse tipo de coisa acontecendo dentro do povo de Deus. É uma situação onde o perverso prospera e onde o justo sofre. Ele está falando da própria nação de Judá, e vejam que com a morte de Josias, com o levantamento de um rei mau, o povo de Deus volta a se corromper. O questionamento de Abacuque, como vimos, é: como pode um Deus santo, como pode um Deus justo permitir que o mal corra solto, especialmente no meio do seu povo, e isso sem nenhuma consequência? Abacuque está achando que essas pessoas corruptas vão escapar e que Deus não está fazendo nada. A pergunta de Abacuque diante de Deus, ela tem esse tom de lamento. Fica muito claro, irmãos, que sem justiça, a lei, que era a principal forma de regular a nação, ela vai se afrouxando. Como se fosse uma mão que vai perdendo as forças e não consegue mais segurar, ou talvez como um coração que vai batendo cada vez mais devagar até parar. Essa é a situação de Judá. A corrupção vai tomando conta e eles não têm mais ânimo, mais fôlego para servir e seguir ao Senhor. A lei, que deveria ser o alicerce da sociedade, ela está se afrouxando. Vejam o que Abacuque vai dizer: é por isso que a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque os ímpios cercam os justos e assim a justiça, ela é torcida. Do que é que adianta ter a melhor lei do mundo se ninguém a cumpre? Os perversos vencem nos tribunais, os juízes eram comprados, os advogados já estavam todos de acordo. Do que é que adianta a gente ter a melhor lei do mundo se já está tudo combinado que os corruptos vão vencer? Não havia justiça no meio do próprio povo de Deus. Abacuque, irmãos, diante disso, ele deveria entender que o silêncio de Deus não significava que Deus estava inativo, não significava que Deus não estava fazendo nada. O texto, ele nos leva a pensar
que o juízo de Deus começaria pelo seu próprio povo, no tempo do Senhor. Por que a gente entende isso? Porque o que Abacuque nos relata é o povo de Deus rompendo a aliança com Deus, e por conta disso será punido. E Deus ele vai responder no tempo certo. O silêncio de Deus muitas vezes precede o seu juízo. É como aquela calma antes da tempestade. Deus de repente está em silêncio, a maldade vai crescendo, e aquilo ali talvez seja um prenúncio para o juízo que virá. Irmãos, quando nós entendemos todas essas coisas, eu e você precisamos nos perguntar, será que também temos essa mesma compreensão? Será que temos essa compreensão que o tempo da justiça de Deus não é o nosso? Que a gente deve clamar ao Senhor e querer que a sua justiça seja derramada, mas ao mesmo tempo nos contentarmos e saber que o Senhor rege a história e tem um plano determinado para executar? Ou será que nós achamos que é o tempo de Deus que tem que ser igual ao nosso? Por vezes, nós somos como o profeta Abacuque, olhamos para a realidade do nosso país e queremos que o Senhor derrame a sua justiça imediatamente. Olhamos para o preço do café, olhamos para o preço da gasolina, olhamos para a violência acontecendo na nossa cidade e simplesmente, Senhor, por que tu não faz nada? Por que as coisas estão assim? A gente quer que o tempo de Deus seja o nosso tempo, para que derrame a justiça. Mas o profeta Abacuque e essa profecia nos ensina a pensar de forma contrária. Enquanto Deus não levanta a sua justiça, somos levados a clamar ao Senhor e a confiar nele cada vez mais. O fato de Deus estar em silêncio não quer dizer que Ele não ouve os nossos clamores. O Senhor conhece os nossos anseios. O Senhor conhece o clamor do nosso coração. E Ele nos responderá no tempo oportuno. Portanto, meu irmão e minha irmã, não deixe de levar suas súplicas ao Senhor, porque você acha que Ele não está ouvindo. Não deixe de levar suas súplicas ao Senhor, sabendo que Ele nos conhece e que Ele nos ouve. Percebam que há também um outro lado da moeda, que às vezes passa desapercebido. Enquanto Deus não responde o nosso clamor por justiça, Ele dá oportunidades para que o ímpio se arrependa. A demora de Deus em nos responder, na verdade, revela que o nosso Deus é muito longânimo. Se Deus derramar a sua justiça agora, quantas pessoas não deixarão de ouvir o Evangelho? A demora de Deus também é um reflexo da sua longanimidade e da sua misericórdia. Talvez então nós devemos inverter a pergunta: até quando então iremos desprezar a lei do Senhor e a mensagem de salvação? Até quando continuaremos em pecado? Enquanto Deus não derrama, irmãos, a sua justa e santa ira, há tempo para arrependimento e há tempo para mudança. Não veja o silêncio de Deus como inatividade de Deus. Veja como um momento para esperarmos e clamarmos pelo Senhor, mas ao mesmo tempo entendemos que Ele é longânimo e dá oportunidades para arrependimento. O tempo para arrependimento, o tempo para mudança é hoje. O tempo para arrependimentos de pecado é hoje. Irmãos, nós estamos meditando sobre a surpreendente justiça de Deus. Em primeiro lugar, nós aprendemos que a justiça de Deus não se conforma ao nosso tempo. Nós é que temos nos conformar com o tempo de Deus. Isso significa que o nosso clamor vai ter que ser feito mais vezes. Que seremos chamados a confiar e a esperar no Senhor, que tem um tempo certo para agir. Mas, ao mesmo tempo, também nos mostra como o nosso Deus é misericordioso, longânimo e dá muitas oportunidades para arrependimento. Mas, em segundo lugar, a surpreendente justiça de Deus nos mostra que Deus usa quem Ele quiser para fazer a sua justiça. Deus usa quem Ele quiser para fazer a sua justiça. E talvez isso nos surpreenda muito mais do que o tempo de Deus. Versículos de 5 a 11. Versículo 5 nos diz assim: olhem entre as nações e vejam, fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Parece que Deus finalmente ouviu ali o clamor paciente de Abacuque. Parece que os crentes de Judá finalmente aqui vão ter uma resposta, e a resposta de Deus é simplesmente surpreendente. É como se Deus estivesse botando Abacuque de lado e dizendo: Abacuque, povo de Judá,
olhem entre as nações, fiquem admirados, fiquem maravilhados. Eu vou fazer algo tão grandioso que vocês não vão acreditar quando eu contar. Essa é a resposta de Deus ao profeta. Vejam que nesse versículo 5, nesse versículo 5, Abacuque vai trazer 4 verbos para mostrar a força da resposta de Deus. Ele fala em olhar, em ver, em ficar maravilhado e em se admirar. Aqui talvez sejam algumas outras expressões, mas a ideia é que são 4 verbos aqui, exatamente para mostrar a força da resposta de Deus. Não era uma resposta que Abacuque queria? Deus então dá essa resposta ao profeta. Vejam que o profeta está preocupado e surpreso com a violência que ocorre em Judá. Deus então é como se puxasse Abacuque do centro da história de Judá e mostra para ele a situação mundial. A resposta de Deus, então, ao profeta é que toda a nação de Judá seria disciplinada. Toda a nação de Judá passaria por juízo. E mais, a disciplina aconteceria no dia deles. Às vezes, os profetas, eles falam coisas que acontecem num tempo mais para frente, num tempo futuro, numa segunda geração. Mas a resposta que Abacuque tanto queria vai acontecer no tempo dele. A resposta de Deus finalmente chegou, mas percebam, Abacuque queria a eliminação do mal em Judá. Deus agora fala em disciplina geral, em juízo, não só para os maus, mas para os justos também. Deus concorda com a queixa do profeta, mas Deus também conhece o problema com muito mais profundidade do que Abacuque. E por isso, então, ele prepara uma solução esmagadora. Vejam, pois eis que trago os caldeus, nação cruel, nação impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Irmãos, a disciplina do Senhor, ela é prova do seu amor pelo seu povo. Por mais doloroso que pareça, Deus disciplina a quem Ele ama. Então, o fato de Judá passar pela disciplina, passar por esse juízo do Senhor, mostra que Deus se preocupa e que Deus cuida do seu povo. Qual vai ser, então, a forma de Deus executar a sua disciplina e o seu juízo? É o versículo 6 que vai nos dizer. A resposta de Deus é que Ele vai levantar uma nação, mas não é uma nação boa, é uma nação má, ímpia e pagã, como instrumento de justiça. Talvez Abacuque estivesse esperando aqui um oráculo de salvação, algo como reforma nos tempos de Josias, ou então algo onde os ímpios fossem fulminados no meio do povo de Deus, ou talvez fossem apedrejados, lançados fora do arraial, e os justos ficassem tranquilos. Vejam que a resposta de Deus é completamente diferente. Abacuque esperava um oráculo de salvação, ele recebeu agora um oráculo de condenação. A resposta de Deus nem sempre é a resposta que nós esperamos, mas ela sempre é a melhor resposta que podemos ter. A resposta de Deus nem sempre é aquela que nós queremos, aquela que nós esperamos, mas ela sempre é a melhor resposta para a gente. Judá havia quebrado a aliança com Deus e agora estava sofrendo, e agora sofreria as consequências da quebra da aliança. Isso tudo conforme Deuteronômio 28. Deus disciplina o seu povo conforme a sua lei. Nós vamos entrar em detalhes em Deuteronômio 28, mas o ponto que eu queria destacar aqui é que às vezes nós olhamos para os profetas da Bíblia e entendem que o que eles falam é como se fosse uma espécie de profecia futura da cabeça deles. Mas o que Abacuque está falando para mostrar a condenação, a disciplina do povo, ele vai usar o Pentateuco para mostrar como Deus vai executar a sua disciplina e o seu juízo. Ele não está inventando nada. Ele está usando a própria Bíblia para mostrar como Deus vai executar a sua justiça. Antes de entrarmos em Deuteronômio 28, quem eram os caldeus? Os caldeus, eles eram uma tribo que também vai ficar conhecida como os babilônios. Eles ocupavam uma região entre a conhecida Babilônia e o Golfo Pérsico. Eles se fortaleceram contra os assírios, venceram algumas guerras, conquistaram grande parte do chamado Oriente Próximo. E é muito interessante nós pensarmos que 20 anos antes da profecia de Abacuque, ninguém nem sabia quem eram os caldeus.
É literalmente um crescimento meteórico que acontece em 20 anos. Uma nação pequena, uma tribo, que começa a crescer, ganhar grandes proporções e vai se tornar uma grande potência mundial. Abacuque, ele então passa a descrever como é que vai ser essa nação que vai trazer disciplina sobre Judá. E a descrição de Abacuque é simplesmente aterradora. Eles marcham pela largura da terra e tomam aquilo que não lhes pertencem. Olha os versículos 7 e 8. Eles são pavorosos e terríveis, fazem as suas próprias leis e impõem a sua dignidade. Seus cavalos são mais ligeiros do que leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. Os seus cavaleiros se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita para devorar. A palavra que Abacuque vai usar nesse versículo 7 para descrever esses caldeus, esse termo pavoroso e terrível, é exatamente a mesma palavra que em outros cantos da Bíblia vai descrever o sentimento dos ímpios diante do Senhor. É aquele medo paralisante que a gente fica branco, sua frio e não sabe o que fazer. Essa é a sensação que o povo de Judá vai sentir. Se os ímpios sentirão a ira de Deus no dia do juízo e passarão, sentirão pavor e ficarão aterrorizados, é assim que Judá vai se sentir quando os caldeus passarem e conquistarem tudo. Abacuque faz essa descrição muito assustadora. Os seus cavalos são mais rápidos do que leopardos. Simplesmente não tem chance de escapatória. São presas certas nas mãos dos caldeus. E mais, eles são ferozes como lobos ao anoitecer. Talvez aqui você se lembre de um uivo de um lobo durante a noite, aquele que gela até a espinha, ou quando está tudo escuro, só aqueles olhos vermelhos brilhando na escuridão, prontos para uma emboscada para devorar a presa. Poderosos no ataque, em grande número, emboscada, morte certa. Ainda mais, eles são como águias, talvez como abutres, sabe, os urubus que vivem lá de cima, vigiando a presa, ou como águias que percebem tudo a muita distância e de repente descem para um ataque certeiro, sem que a vítima sequer saiba como reagir. Abacuque está usando essa imagem de animais poderosos e perigosos para mostrar exatamente a força e o poder desse inimigo. Percebam também que ele está usando a linguagem da maldição lá de Deuteronômio 28. Deuteronômio 28, versículo 49, nos diz assim: o Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra virá, como o voo impetuoso da águia, nação cuja língua não entenderás. Percebem como a função do profeta não é muito mais a de prever o futuro que vai acontecer, mas de pegar a palavra de Deus, interpretá-la e trazer para o povo, no contexto deles, para falar da condenação de Judá, do oráculo que Deus tenha dado a ele. Ele usa o Pentateuco, o que Moisés tinha escrito, as maldições da aliança lá atrás, que Judá conhecia muito bem. Então, na sua profecia, ele coloca essas nuances de Deuteronômio, fala da águia, fala de um povo que vem de longe, como eles são numerosos. Abacuque não está inventando nada, tem base bíblica para falar de condenação. Percebam que o que ele está querendo mostrar é que é uma batalha que simplesmente não tem como vencer. Essa é consequência da desobediência, da quebra da aliança com Deus. Lá nos versículos de 9 a 11, depois de descrever esse povo, a força dele, Abacuque então agora descreve o que é que eles vão fazer. E eles vêm para fazer violência, e eles vêm para perseguir. Eles todos vêm para fazer violência, estão determinados a seguir em frente, reúnem os cativos como se ajunta areia, zombam dos reis, os príncipes são motivo de riso para eles. Riem de todas as fortalezas, porque amontoando terra as conquistam. Então passam como passa o vento e seguem adiante. Tornam-se culpados estes cujo Deus é a própria força. Eles vêm para fazer violência, eles vêm para perseguir. Irmãos, se a descendência de Abraão ela é descrita como a areia do mar, que não pode ser contada, os caldeus são descritos como aquele que vão pegar Judá, como quem pega um punhado de areia na mão e faz o que quiser. Vejam, não importa o número do povo de Judá, não importa o tamanho da nação,
O Senhor determinou que eles passariam por aquilo. Os caldeus, então, mostram essa imagem de determinados a seguir em frente, reúnem cativos como quem junta areia. Não interessa o número de Judá, eles vão ser pegos, eles vão passar por essa disciplina. Eles riem de reis, eles riem de governantes, nada pode lhes impedir, nem mesmo as fortalezas. Eles tomam tudo, como quem simplesmente toma um montão de terra. Mais uma vez, irmãos, Abacuque, ele usa a linguagem da maldição da aliança, dessa vez em Deuteronômio 28, dos versículos 50 a 52. Nação feroz de rosto, que não respeitará o velho, nem se apiedará do moço. Ela comerá o fruto dos teus animais e o fruto da tua terra, até que sejas destruído. E não te deixará cereal, mosto, nem azeite, nem as crias das tuas vacas e as tuas ovelhas, até que te haja consumido. Sitiar-te-á em todas as tuas cidades, até que venham a cair em toda a tua terra os altos e fortes muros em que confiavas, e te sitiará em todas as cidades e em toda a terra que o Senhor Deus te deu. Mais uma vez, Abacuque mostra o conhecimento dele do Pentateuco e aplica mais uma vez isso à realidade de Judá. Mas perceba um detalhe, irmãos, tanto em Deuteronômio quanto aqui no texto de Abacuque, fica muito claro que quem levantou essa nação e quem decretou o que haveria de acontecer é o próprio Deus. Em Abacuque, no final do versículo 52, ele vai dizer: e te sitiará em todas as tuas cidades e em toda a terra que o Senhor teu Deus te deu. Ele reconhece esse agir de Deus em entregar a terra, então é o Senhor Deus que também tem o direito de tomar essa terra. Mas no oráculo de Abacuque, é o próprio Deus que está dizendo para Abacuque o que é que vai acontecer. É Deus, então, que está levantando os caldeus para disciplinar o seu povo. Fica muito claro, então, aqui a perspectiva da soberania de Deus, de usar quem Ele quiser para fazer a sua justiça, mas, ao mesmo tempo, a nossa responsabilidade humana de nos conformarmos com a lei do Senhor. Deus não estava agindo sem pensar. Ele disciplina o seu povo com base na aliança e sempre na medida certa. No versículo 11, então, eles se passam como vento e seguem. Há aqui, de certa forma, também um sinal de temporalidade. Os caldeus não permanecerão para sempre. Eles vão vir, eles vão executar essa disciplina, esse juízo de Deus, mas o tempo deles também vai passar. O texto nos mostra que eles também são culpados pelas suas ações. O choque de Abacuque é como é que Deus vai usar alguém mau ou alguém pior do que Judá para fazer a sua justiça. Abacuque queria justiça, mas talvez ele estivesse esperando uma justiça um pouquinho diferente, em moldes mais comuns e ordinários, mas Deus escolhe usar uma nação pagã para disciplinar o seu povo. Irmãos, nós não devemos nos espantar quando Deus decide usar ímpios para corrigir e disciplinar o seu próprio povo. Não devemos nos espantar quando Deus decide usar ímpios para corrigir e disciplinar o seu povo. Uma frase que eu aprendi aqui na PIPR, alguns anos atrás, é que Deus ele pode usar os atos bons de homens bons. Deus ele também pode usar os atos maus de homens bons. Nosso Deus ainda pode usar os atos maus de homens maus, e Ele pode usar os atos bons de homens maus. Tudo isso para trazer mais glória para o seu nome. Deus ele pode usar quem Ele quiser. A justiça de Deus está debaixo da sua soberania, está debaixo do agir, do controle de Deus. Então Ele usa quem Ele quiser para manifestar a sua justiça e para que o seu nome seja ainda mais glorificado. Deus usou os caldeus para disciplinar Judá e eles seriam levados ao cativeiro. Vejam que o povo de Judá, ele foi um povo que não se arrependeu. Nós olhamos para a história de Abacuque e talvez nós pensamos como ele numa perspectiva limitada, como um povo coitadinho que está sendo invadido e vai agora para um cativeiro. Mas quando a gente olha para a grande história da redenção, o juízo e a condenação de Israel abrem o caminho para a salvação dos gentios no Novo Testamento. Vejam como o nosso Deus ele não dá ponto sem nó. Vemos isso se cumprindo no Novo Testamento quando os judeus rejeitam o nosso Senhor Jesus.
Vejam como tudo isso percebemos nas cartas de Paulo, onde ele primeiro falava aos judeus que vão rejeitar o Senhor Jesus da mesma forma. Paulo então passa a levar a mensagem do Evangelho para os gentios. O juízo e a condenação de Israel, que está prefigurada aqui, vai abrir o caminho para a salvação para gentios como eu e como você. Da mesma forma que Deus usou os caldeus para disciplinar Judá, Ele também usou Judas para atrair Jesus, para que Cristo morresse na cruz pelos nossos pecados. O justo pelos injustos. Queridos irmãos, a justiça de Deus, ela se manifesta de formas que nem sempre nós entendemos. Ele usa quem Ele quiser, quando Ele quiser e da maneira que Ele quiser, para fazer a sua justa, boa e perfeita vontade. Nós merecíamos ser destruídos, como Judá, como os babilônios, mas Deus enviou o seu Filho para cumprir a justiça de Deus, para que tivéssemos vida hoje. Isso precisa, irmãos, nos levar a confiar cada vez mais nesse Deus, a entender que nem sempre a nossa vontade vai ser feita, mas que a vontade de Deus é sempre a melhor para nós. Irmãos, diante do que nós vimos aqui nesta noite, o que é que esse texto ainda tem a nos ensinar? Em primeiro lugar, precisamos aprender a levar as nossas súplicas ao Senhor. Só Ele pode resolver os clamores dos nossos corações. Portanto, não gaste o seu tempo reclamando amargamente e murmurando das coisas que não estão do jeito que você quer. Muitas são as coisas que nós podemos reclamar: do governo, da educação, das injustiças, da violência na cidade, do trânsito de Recife. E sobre cada uma dessas, o nosso Deus está no controle. Nós precisamos aprender a confiar no agir de Deus e lembrar que enquanto o nosso Deus não derrama a sua justiça, nós podemos clamar por ela e ansiar pela justiça do Senhor. Em segundo lugar, o fato dos perversos prosperarem não quer dizer que Deus não tem poder para resolver a situação e também não quer dizer que Ele não existe. O nosso Deus, Ele rege a história e enquanto Ele não responde com justiça, Ele dá oportunidades para arrependimento. Talvez essa seja a sua situação. Talvez você se veja como um pecador e acha que está escapando impune. Afinal de contas, Deus não derramou a sua justiça. A gente peca, a gente faz as coisas e acha que não prestaremos contas diante do Senhor. E o raciocínio talvez seja: se Deus não me puniu até agora, é porque Ele não vai fazer nada. Não se engane, o tempo para o arrependimento é agora. Amanhã talvez seja tarde demais. Ou talvez então você se encaixe no grupo daqueles que até confiam em Deus, mas não conseguem perceber a sua justiça no cotidiano e talvez achem que Deus está em silêncio. Nós precisamos aprender a ser pacientes, a ser longânimes e a crer numa justiça que vai muito além das nossas circunstâncias. Somos chamados a crer que Deus vai sim derramar a sua justiça no tempo dele. O nosso Deus está sempre no controle. Terceiro lugar, a disciplina de Deus sobre o seu povo é prova do seu amor. A disciplina do Senhor, ela precisa nos trazer conforto. Se somos disciplinados, é porque somos amados. A disciplina, ela pode de fato ser dolorosa, mas ela é muito proveitosa. É o modo de Deus tratar os nossos pecados e nos estimular à santidade. Quando somos disciplinados por Deus, vamos sendo lapidados até nos parecermos cada vez mais com o Senhor Jesus Cristo. A disciplina, ela serve para amolecer os nossos corações de pedra, para que reconheçamos os nossos erros. Precisamos aprender a enxergar a providência de Deus até mesmo quando a resposta dele é dura para a nossa vida e estamos sendo disciplinados. Quarto e último lugar, enquanto cristãos, somos chamados a espelhar o Senhor, ser imitadores de Cristo. E um dos aspectos que nós podemos imitar o nosso Redentor é sendo justos. Parte da nossa identidade como crente está em agir com justiça, agir de forma justa, mesmo que haja corrupção e mentiras ao nosso redor. A lei se afrouxa quando buscamos agradar mais a homens do que a Deus, ou quando achamos que a nossa vontade tem que vir em primeiro lugar. O nosso Deus é justo,
E nós devemos agir, então, de forma justas, porque fomos criados conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança, e para espelhar o nosso Salvador, honrando a Deus em tudo aquilo que nós fizermos. Irmãos, os roteiristas, eles nem sempre acertam nas reviravoltas dos filmes, e às vezes as nossas expectativas com a obra, com a narrativa, com a história, ela pode ser frustrada. A gente esperava que seria uma coisa e foi outra, mas essa outra coisa não foi boa. Mas o nosso Deus, que é o roteirista por excelência, sabe muito bem para onde Ele está conduzindo o drama da revelação bíblica que nós vivemos. Mesmo sem compreender perfeitamente o que Deus está fazendo, todas as suas reviravoltas são para a sua glória e, de alguma forma, todas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mesmo que nós não entendamos.